se passaram e eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura. Isso tudo é Ele. Domingo passado nós falamos sobre as artimanhas de Satanás. Nós falamos sobre os ardis, a esperteza, como Satanás ele é sagaz, como ele é inteligente, como ele enganou uma terça parte dos anjos do céu, como ele enganou a Eva que tinha comunhão com o Senhor ali no jardim, como ele enganou Judas, como ele enganou tantos homens na palavra. Ele é maligno, ele é inteligente. Satanás ele já é um veterano de guerra. Ele é um derrotado, mas ele é aquele derrotado que ele tem as suas artimanhas, ele tem a sua expertise. E uma das armas de Satanás é a mentira. Ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Ele vende sonhos, ele vende mentiras. E Jesus diz: o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Vida em abundância. Satanás tem as suas propostas de facilidades, tem as suas propostas de coisas que tocam o nosso orgulho, que tocam a nossa carne. Então, com a expertise dele, e ele ser um veterano de guerra, ele entende muito bem a humanidade. Ele entende muito bem as nossas ações e reações. Ele não está aqui, Satanás não está aqui desde ontem ou desde quando você nasceu, não. Ele está aqui há milhares de anos. E há milhares de anos essa é a tarefa dele: enganar, mentir. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então hoje, a ênfase hoje não é mais essa obra de Satanás. Hoje a ênfase é quem é o nosso libertador. A ênfase hoje é o nosso general. E o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Amém? Hoje à noite é de falarmos do nosso general, o Senhor dos exércitos, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que faz do fraco forte, o Deus que pega uma criança, uma adolescente e derruba gigantes, o Deus que entra no meio da fornalha para salvar os seus, o Deus que abre o mar vermelho para o seu povo passar, o Deus que, por um amor tão inexplicável, que é de uma tal maneira, enviou o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero ler aqui com vocês em Marcos, capítulo 28, versículo 18. Marcos 28, 18. Jesus disse, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga: toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. E eu vou te falar mais: e debaixo da terra. No céu, na terra e debaixo da terra. Domingo passado, quando nós falamos sobre as artimanhas de Satanás,
e das maneiras, muitas pessoas ficam com medo. Muitas pessoas temem a desmascarar o diabo, temem a falar sobre as obras dele, sobre as coisas, como ele age, como ele destrói, como ele engana. Sabe, querido, mas tudo é uma questão de como nós cremos. E a palavra diz que o justo viverá pela fé. Diga, tudo é uma questão de como eu creio. Se você crê que você vai orar por alguém, ser curado, vai ter retaliação sobre a sua vida, deixa eu te dizer, vai ter retaliação. Você crê assim? Ah, eu não vou orar porque se eu orar por alguém para ser liberto de demônio, agora o diabo vai fazer confusão lá na minha casa. Se você crê assim, deixa eu te dizer, vai acontecer confusão lá na sua casa. Por quê? Porque você está crendo errado. Teve uma irmã que me procurou domingo passado, no final do culto, e falou: pastor, lá na minha casa, eu tenho percebido um ambiente ruim. E eu fiquei sabendo que a antiga moradora da casa fez obra aqui, fez feitiçaria, e que a pessoa que mudasse para essa casa não teria paz. Eu falei: é verdade, isso, o que a pessoa contou para você, de fato, eu acredito que aconteceu. É verdade? É verdade que alguém foi lá, fez uma obra de feitiçaria. É verdade que alguém fez algo para que a pessoa que morasse ali não fosse feliz. Tudo isso é verdade. Mas existe outra verdade. E que existe outra verdade que é superior a essa verdade. E a verdade que é superior diz o seguinte: aonde pisar a planta dos seus pés, ali eu te darei por herança. Eu falei: querida, então na hora que você andar lá na sua casa, você vai confessar agora. Você vai confessar: o Senhor me deu por herança esse lugar. Esse lugar é do Senhor. A minha casa é do Senhor. Esse ambiente é do Senhor. Porque quando você crê da maneira certa, você vai experimentar os milagres do Senhor, o poder do Senhor. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que todos aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele é galardoador, ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, se você crê da maneira certa, se você crê que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, então de fato você vai experimentar a presença e o poder de Deus sobre a sua vida. Se você crê que Jesus falou o seguinte, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17, ele diz: aqueles que crerem em mim, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aqueles que somente crerem em mim, imporão as mãos sobre aqueles que estão endemoniados e eles serão libertos. Jesus disse: se você crê, você vai fazer essas obras. Mas tem gente que fala: não, eu não vou fazer, porque se eu fizer... Sabe por quê? Deixa eu te explicar como que isso aconteceu. É porque antigamente, uma ênfase da igreja era o clero e os leigos, o pastor e a igreja, o padre e os fiéis. Então há coisas que só o pastor pode fazer, entende? Mas a palavra não diz isso. A palavra diz que todo aquele que nele crê, todo. Tem alguém aqui que crê no Senhor? Então, querido, essa palavra é para você. Se você crê, estes sinais, Jesus disse, te seguirão. Os sinais te seguirão. E mal nenhum
chegará à sua casa. Daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte. Mal nenhum. Por quê? Porque você fez do Senhor a sua morada. Porque você fez do Senhor a sua habitação. Então, queridos, eu não posso viver uma fé que eu tenho medos. Eu tenho medo de orar, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de fazer as coisas. Não. A palavra de Deus diz que o Espírito que Ele nos deu não é espírito de covardia. O Espírito que o Senhor nos deu não é espírito de medo, de covarde, mas é espírito de ousadia. Amém? Cadê os ousados? Diga amém. Espírito de ousadia. Portanto, nós não temos o que temer. Vamos ler aqui Isaías capítulo... Não, Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 20. O qual, vamos ler juntos? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares, diga, o meu Senhor, o Senhor dos exércitos, está sentado nos lugares celestiais. Continua, acima, vamos lá, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O nosso Deus, Jesus, recebeu autoridade sobre principados, potestades, dominadores do mal. Não tem demônio, não tem obra de feitiçaria, não tem obra de macumbaria, não tem, sabe, encantamento que vale contra o servo do Senhor Jesus. Tem servo do Senhor aqui? Diga aleluia. Você está perdendo a oportunidade de falar um amém quando a palavra é para você. Aleluia. Não tem palavra, não tem encantamento. Eu sei que talvez alguns aqui vieram de uma família, vieram de religiões que carregavam um amuleto, que carregavam um patuá, que carregavam que tinha ali, ou tem ainda, talvez ainda tenha ainda, algumas pessoas ainda tem uma ferradura lá atrás da porta da sua casa, ou tem um sal grosso em cima da mesa, ou tem um alho para espantar o mal olhado, ou um trevo de 4 folhas para dar sorte. Deixa eu te dizer, quem tem Jesus já tem tudo. Os céus estão abertos para você. O sangue do Cordeiro está sobre você, querido. Aquele sangue que tira o pecado do mundo abriu os céus para você. Não há mais condenação. Não há mais acusação. Não há mais. Pastor, mas eu ainda tenho pecado. Sim. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. É verdade. Você tem pecado. Eu também tenho. Mas o sangue de Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. De todos. De todos. Isaías capítulo 9, versículo 6. Quando Jesus estava sendo profetizado a respeito de Jesus, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Vamos ler juntos? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus recebeu essa autoridade no nome dele. E você aqui é filho de Deus mediante a obra do Calvário de Jesus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós temos boas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos pela obra de Cristo. E nós estamos em Cristo. Nós estamos escondidos nele. E nós estamos revestidos dele. E a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, os céus se fecharam e caiu um raio e a terra tremeu e o véu do templo que separava o santo do santo lugar, o véu que só o sacerdote podia entrar lá dentro, foi rasgado. Diga, foi rasgado. Foi rasgado de alto a baixo, porque Deus agora não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita dentro desse templo. Deus habita dentro de você. 1 Coríntios 3,16: vós sois o santuário de Deus, a morada do Altíssimo. Você é a habitação de Deus. Diga, eu sou a habitação de Deus. Diga, eu sou a morada de Deus. Eu sou a casa de Deus. Por isso que nós cantamos que nós somos casa, nós somos morada. Nós somos. Agora deixa eu te perguntar: aonde a luz entra, as trevas saem. Não há comunhão. A palavra diz que não há comunhão entre luz e trevas. No dia que a luz entrou, querido, as trevas que reinavam sobre a sua vida foram embora. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Mas a palavra também diz que esse demônio, porque havia um demônio, todos nós aqui tínhamos um demônio. Não é uma boa notícia ou uma má notícia? Todos nós tínhamos um demônio, uma ação maligna. E esse demônio, antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, antes da luz entrar, ele era o dono. Diga, ele era o dono. Ele era o dono da casa. E o que ele fazia com a casa? Destruía. De que forma? Satanás, a maneira de Satanás destruir são N's. Mas através dos vícios, das drogas, destrói mais rápido, sim ou não? Sim ou não? Mais rápido. Tem gente que acha que a ação do diabo é só com essas coisas, é só com drogas, só com o alcoolismo, só com coisas, sabe, com tráfico. Não, com essas coisas ele mata mais rápido, porque essa é a missão dele: roubar, matar e destruir. Mas existem outras artimanhas, existem outras maneiras que, se ele não consegue, se você é uma pessoa disciplinada, que você não envereda por esse caminho, ele tem uma outra proposta mais fina, mais elegante, sabe, para você. Ele tem o adultério para ter uma legalidade. Ele tem a prostituição. Ele tem outros caminhos. Ele tem a nossa natureza. Eu não queria estar falando, mas eu preciso falar. Mas ele usa essa parte da nossa natureza que a gente às vezes entra na carne. E quando alguém te trai, você fica irado. Quando alguém desfaz de você, você fica
mal. Se você vai cumprimentar uma pessoa, a pessoa não te cumprimenta, você fala, cachorro, será? Malandro. São tantos meios, são tantas formas, atiçando a nossa raiva, a nossa ira, sabe? Pessoas que são rejeitadas, falam palavras de maldição, palavras de morte. A pessoa não vai ser feliz, igual essa mulher. Eu não vou morar nessa casa, mas quem for morar aqui também não vai ser feliz. Então existem N maneiras. Mas para tudo isso Deus, Ele tem uma resposta. Posso ouvir um amém? Sabe qual que é a resposta de Deus para toda a ação de Satanás em nossas vidas? Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele andava com seus discípulos, Ele dormia com seus discípulos, Ele comia com seus discípulos, Ele navegava com seus discípulos. O mar estava agitado, tempestade, Jesus estava lá dormindo, mas quando Ele acordava, Ele acalmava. Não tinha pão, Ele multiplicava. Tinha um demônio que não saía, Ele expulsava. Lázaro estava morto há 4 dias, Ele ressuscitava. Então estar com Jesus era estar com alguém que resolvia a parada. Sim ou não? E depois de Jesus ressurreto, apareceu para os seus discípulos durante 40 dias. E no final desses 40 dias, Ele foi subido aos céus. Mas antes disso Ele falou, eu vou para o Pai. Eu vou preparar morada para vocês. Vou preparar uma casa para você, Daniel. Amém? Você quer? Uma casa bonita para você. Amém, Thalita? Eu vou preparar-vos moradas. E eu voltarei. E Ele disse o seguinte, mas eu não vos deixareis órfãos. O que Jesus estava falando? Eu não vou te deixar sozinho. Você vai ter problemas. Você vai ter dificuldades. Você vai enfrentar lutas. Você vai estar diante de demônios. Você vai estar diante de enfermidades. Você vai estar diante de restrições. Mas eu não vou te deixar órfão. Eu vou rogar ao Pai para que Ele envie o Espírito Santo Consolador. Ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Diga poder. O crente tem que ser cheio de poder. Antes eu era um prego e o diabo me batia. Agora eu sou um martelo e eu bato nele todo dia. Diga glória a Deus. Pode repetir? Antes eu era um prego e o diabo me batia. Não, só se todos forem falar. Antes eu era um prego e o diabo me batia. Hoje eu sou um martelo e eu bato nele todo dia. Diga glória a Deus. Aleluia. Agora é diferente. Até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor não nos deixou só. Portanto, nós não podemos ficarmos só. Por isso nós somos morada. Por isso nós somos casa. E por isso nós oramos. Por isso nós lemos a palavra. Porque nós nos alimentamos. E nós somos cada dia mais cheios do Espírito. E nós somos cada dia mais fortalecidos. E nós vamos sendo cheios de uma tal forma que Ele transborda em nós. A vida dele transborda em nós. Diga glória a Deus. E quando nós somos cheios, e somos cheios de poder, é esse poder que nos capacita a fazer essas obras. A palavra diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito habita em nós. E irá nos ressuscitar também, se a gente não
Se a gente não aguentar esperar Jesus, Ele vai te ressuscitar também. Então esse Espírito habita em nós. Por que eu estou te dizendo isso? Porque antes da casa ser cheia de Cristo, da presença do Espírito Santo, havia um demônio. E a palavra diz que quando o Senhor entra, esse demônio sai. E para onde que ele vai? A palavra diz que ele vai para andar em lugares áridos. Esse demônio vai andar por lugares áridos. Ele não tem casa mais, ele tinha uma casa. Ele tinha uma morada, ainda que ele quer destruir ela, mas ele tinha. Para destruir, agora ele não tem mais. E a palavra diz que ele, de vez em quando, esse demônio, ele volta. E ele volta para ver se a casa está vazia. E se a casa estiver vazia, o que ele faz? Ele volta. E a palavra diz que ele traz mais 7. Fala para o seu irmão, mais 7, irmão. E o estado dessa pessoa se torna pior do que o anterior. Diga misericórdia. Misericórdia. É ruim demais. Absurdo de ruim. Então veja bem. O Senhor, Ele nos deu poder para nós pisarmos. Ele nos deu poder para nós enfrentarmos. E para nós sermos como Ele é. Jesus diz o seguinte: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e outras maiores ainda. Amém? É para quem? Para aquele que crê. Aquele que crê em mim. Aquele que crê. Então nós precisamos aqui nessa noite, queridos, colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que é colocar, pastor, as coisas no devido lugar? É você dar valor para aquilo que tem valor. Olha aqui para mim. Vou te fazer uma pergunta. O que tem poder? Sangue de bode, de galinha, de sapo, ou o sangue do Cordeiro de Deus? Então quer dizer que se alguém matar uma galinha contra você, derramar sangue de uma galinha, de um sapo, de um bicho lá, você vai ficar preocupado? Hã? Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está sobre mim. Imagina, você chega lá na sua fazenda, cara, tem uma obra de macumbaria lá na porta, lá na porteira. Na hora que você vê, você já fala o quê? Sangue de Jesus tem poder. É ou não é? Misericórdia. Meu Deus, agora eu vou ter que orar. Não, querido, deixa eu te falar. Já está feito. Amém? Já está feito. O sacrifício foi aceito. Jesus gritou na cruz: Tetelestai, está consumado. Está pago. Não vale mais encantamento. Então nós precisamos de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Sangue de galinha preta, de galinha branca, não sei, a cor. Ela tem o seu poder? Sim ou não? Tem. Mas para quem? Para quem não tem o sangue do Cordeiro. Posso ouvir um amém? Vale. Tem o seu poder. Tem a sua influência. Tem o seu encantamento. Mas para aqueles que estão no mundo, para aqueles que são ímpios, mas para aqueles que são de Cristo, não. Tem testemunhos, e um deles, eu esqueci o nome, um dos maiores bruxos do Brasil. Era bruxo, bruxaria. Ele precisava de fazer uma obra com vísceras de pessoas que tinham morrido naquele dia. Não se assuste, mas
tem obra de tudo quanto é jeito, querido. Tem trabalho até com crianças, você já deve ter ouvido falar. Existe aí em outros países aí a coisa pega pesado. E esse bruxo precisava de fazer um trabalho com vísceras de alguém que tinha morrido, tinha de ser de uma mulher, naquele dia. E depois do sepultamento de uma serva de Deus, o bruxo foi lá, abriu a cova. E quando ele estava para cortar o ventre dela, o demônio, a entidade falou: não toca nela não. Ele falou: como assim? É mulher, não toca nela. Não serve para mim. Não serve. Não vai dar certo. Ele falou: por quê? Porque ela é do grande. É do grande. Aí o bruxo falou assim: mas quem é o grande? Ele falou: não vamos entrar em detalhes não. Vamos escolher outra. Você, querido, é do grande. Senhor dos senhores. Nem morto, querido, o diabo te toca. Nem morto Satanás pode tocar no seu corpo. Porque você é do Cristo. Você é do Senhor. Diga aleluia. Então coloque as coisas no seu devido lugar. A sua vida antes de Cristo, passado, depois de Cristo, presente, nova criatura. Esquece do seu passado. Pastor, mas eu fui isso, eu fui aquilo outro. Deixa eu te falar, querido. Deus não lembra dos seus pecados. Deus não lembra. Por que você vai ficar lembrando dos seus pecados? Mas pastor, eu pratiquei. Pastor, eu fiz. Pastor, deixa eu te falar. O sangue de Cristo causou uma amnésia santa em Deus. Ele não enxerga mais o seu passado. Você foi perdoado. Você foi redimido. E quando Deus olha para você, Ele olha como se Ele estivesse olhando para o próprio Cristo. Porque é o sangue de Cristo que está em você. Você e eu fomos aceitos pelo sangue do Cordeiro. É o sangue que nos lava. Amém? Amém? Então você decide o que crê. Pois a verdade que você crê, essa verdade vai se manifestar sobre a sua vida. Você crê que você é uma nova criatura, você crê que o seu passado foi apagado, então viva aquilo que o Senhor tem para você a partir de hoje. Viva as promessas, que na Bíblia está escrito mais de 8.000 promessas para você. O problema é que às vezes acontece alguma coisa que sai fora da nossa vontade, do nosso controle. Aí você pensa: já sei, isso aí é um boleto que está chegando do meu pecado. É o boleto do meu pecado que está chegando. Vou ter que pagar. Você crê assim, querido? Você vai ter que pagar. Mas se você olhar e falar: eu sou nova criatura. Se você falar: todas as coisas, o castigo que me traz a paz foi colocado sobre ele, e pelas pisaduras dele eu fui sarado. Tudo é uma questão de como você, sua perspectiva, sua fé. Amém? Creia. Creia. Se você crê que você precisa de 7 semanas para receber uma vitória, meu irmão, então vai gastar as suas 7 semanas para ter vitória. Você crê que você precisa de fazer uma romaria até uma cidade aqui de Goiás, para você receber um milagre? Esse é o preço que você vai pagar. Mas o preço da cruz é suficiente. E Jesus disse o seguinte: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Ele diz: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra.
aquele que bate, abrir-se-lhe-á a porta. A questão de você crer na autoridade que há no nome de Jesus. Amém? Creia na autoridade desse nome. Confesse o nome de Jesus. Coloque as coisas no devido lugar. A casa lá, teve uma mulher que falou, que proferiu maldições. É verdade? É verdade. Mas é verdade que a irmã tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões em Cristo Jesus? É verdade. Então pronto. Para que eu vou ficar com temer? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás. Eu creio em ti. A tempestade, o vento forte, não vão apagar a minha fé. Não importa, o gigante é grande, mas deixa eu falar, ele está afrontando, não é você, ele está afrontando, é o Deus de Israel. E por causa disso, ele vai cair. A palavra diz que por um caminho o diabo vem contra você, mas por 7 caminhos ele fugirá de você. Então maior é o que está em nós. Não há por que temer. Amém? Não há por que ficar, mas não. Você decide o que você vai crer. Amém? Ah, pastor, ora por mim. Tem gente que fala assim, pastor, ora por mim que lá no meu emprego tem muito mal olhado para mim. Mal olhado? Isso não pega em você, querido. Você ouviu, amém? Mal olhado. Olha para o irmão do seu lado e fala, mal olhado. Como assim mal olhado? Deixa eu te dizer, querido. Você não se contamina mais. Você é que contamina. Pouca gente entendeu. Vou explicar. Quando Jesus estava andando, havia um leproso. E Jesus está descendo um monte das bem-aventuranças. E aquele leproso estava escondido, porque ele não podia mais ter contato com a sua família. Se ele era pai, não podia ter contato com seus filhos. Se ele era esposo, não podia ter contato com a sua esposa. Ele não podia entrar na cidade. E ninguém podia tocar no leproso. Ninguém podia tocar no leproso, porque a lepra passaria para ele. E quando aquele leproso viu Jesus descendo do monte, ele foi até Jesus e falou, Jesus, se tu queres que eu fique limpo, ele falou, eu creio, eu ficarei limpo. Sabe o que Jesus fez? Jesus tocou no leproso. E ele imediatamente ficou limpo. Não é o que o mundo tem, querido, que vai te contaminar. É você, é que é o sal da terra. Jesus diz, vós sois o sal da terra. E vós sois a luz do mundo. Mas Jesus fala o seguinte, não deixa o sal se tornar insípido. Olha aqui para mim, queridos. Não deixar o sal se tornar o quê? Insípido. Sem sabor. O sal tem que salgar. O crente tem que ser crente. Posso ouvir amém? Tem que ter vida de Deus. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Pega meu carregador, Leonardo, aqui dentro da minha bolsa, fazer um favor. Deixa eu avançar, queridos. Repita comigo, Deus constrói a minha vida a partir da minha fé.
E Satanás destrói a partir das nossas palavras, das nossas ações. A fé, nós manifestamos a nossa fé pela palavra, e nós manifestamos também a nossa idiotice também pelas palavras. Nós manifestamos a nossa raiva, o nosso ódio pelas palavras. Então, Satanás só encontra legalidade, autorização para fazer alguma coisa na vida de alguém, se essa pessoa autorizar. Eu lembro quando eu era pequena, irmã Cida, a gente cantava lá na escolinha dominical. Cuidado, olhinho que olha, cuidado, olhinho que olha. O Salvador do céu está olhando para você, cuidado. Cuidado, boquinha, o que fala. Sabe, queridos, não é que Deus castiga, é você que dá legalidade para o diabo, com o que você fala. Sim ou não? Com o que você olha, aonde você toca, ou em quem você toca, é você que está dando essa legalidade. Então, cuidado. Fala para o irmão bonito que está aí do seu lado, cuidado, meu irmão. Fala para ele, vigia, crente. Eu preciso de avançar aqui. Então veja bem, há um texto que fala assim, orai e vigiai. Não é só orar, meu irmão. Não é só orar, é vigiar também. Vigia o que você fala, vigia o que você ouve. Olha aqui para mim, vigia esses pensamentos na sua cabeça, vigia esses sentimentos, prova esses sentimentos. Tem hora que vem um sentimento de desânimo na gente, sim ou não? Vou chutar o balde. Parece que é só a gente estar num prédio bem alto e você olhar lá e falar assim, nossa, e se eu pulasse daqui? É assim ou não é? Ou só acontece comigo? Já aconteceu comigo. Eu olho no prédio alto lá embaixo e falo, nossa, e se eu pulasse desse trem? Não é meu pensamento, mas é um pensamento relâmpago, maligno. É um passarinho que sentou na minha cabeça e eu, sai daqui, Satanás. Amém? Então vigia o que está passando pela sua cabeça. Vigia quais são os sentimentos que está, sabe o que está povoando a sua mente. Às vezes você está tendo um problema com a sua esposa. Só quem não tem problema com a esposa fala amém nessa hora. Olha o silêncio da morte. Está passando uma crise com a esposa. Vem falar para mim que não passa aquele pensamento, não quer saber, eu largar dessa dona. Deixa ela em paz, eu fico em paz, ela vive a vida dela, eu vivo a minha. Passa ou não passa esse pensamento, crente? Tem gente que não, mas de homicídio, né? Não pensa em largar, em divorciar, mas homicídio, né? Matar. Passa. Então, querido, vigia. Porque o pensamento vem, se você dá a ele lugar, se você dá a ele morada, ele vai crescer, ele vai fazer um ninho. E daqui a pouco nasce um capetinha na sua mente, misericórdia. Um demônio. E esses pensamentos, olha aqui para mim, vão se tornar em ações, em atitudes, em palavras. Olha aqui para mim, primeiro você pensa, diga, primeiro eu penso. Aí você aceita aquele pensamento, logo você fala. E se você falar, querido, e do lado de lá também estiver já contaminado pelo diabo, o casamento vai acabar ali. Ainda que você depois está destruído de um lado, ela destruída do outro. Porque você não soube vigiar. Fala de novo para esse irmão com muito carinho. Fala para o irmão crente, vigia. Vigia. Sabe, começa na mente. A nossa mente é um campo de batalha. Se o diabo conseguir governar a sua mente, ele governa a sua vida. Se ele conseguir governar seus pensamentos, ele governa as suas atitudes.
Então, querido, você tem que estar sóbrio. Você tem que estar lúcido. Efésios capítulo 6 diz o seguinte, 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Vamos ler juntos? Vamos ler bem forte? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que mais? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, vamos ler mais forte, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. O que mais? Portanto, vamos ler? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Continua. Estais, pois, firmes, cingindo-vos vestindo com a verdade. Com a verdade, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da... Sabe quando é que o diabo ganha espaço? Querido, me perdoe, mas aquela mentirinha do gasto, você perde essa vestimenta da verdade. Fale a verdade. Pastor, mas vai me custar. Mas deixa eu te dizer, essa é a proposta do diabo, que você não pague, mas você vai pagar depois. E depois você paga com juro e com correção. Então fala a verdade agora. Diga, eu vou me vestir com a verdade, com a couraça da justiça. Próximo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que mais? Embraçando sempre o escudo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. O escudo da fé, querido. Diga, escudo da fé. Lembra que eu te falei aqui? É uma decisão. Fizeram alguma coisa contra você, falaram contra você, escudo da fé. Vai dar tudo certo. O Senhor é por mim, quem será contra mim? Escudo da fé. Diga, eu vou usar o escudo da fé. Próximo. Tomai também um capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Por último, com toda oração e orando em todo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os... A oração vai começar amanhã de madrugada. Poucos amém nessa hora. Pastor, mas só serve se for de madrugada? Não, serve a hora que você puder. Amém? Só me falaram que de madrugada é filé menor. Quem já ouviu falar que de madrugada a fila é menor? Já? De madrugada, ninguém liga pra gente, não tem WhatsApp, não tem compromisso. É um tempo a sós. É você e o Senhor. É um tempo de intimidade. É um tempo de talvez você está aqui, ó, cansado. Às vezes você vem aqui, tem irmão que senta aqui e quase dorme. Mas ele está quase dormindo aqui, mas ele está aqui exclusivamente para o Senhor. Isso vale, isso conta. Amém? E se eu orar ainda, e se eu derramar meu coração, Ele também vai derramar o coração dele em você. Lá em Apocalipse diz o seguinte, estou terminando, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com você
e você vai cear comigo. Nós vamos ter comunhão. Querido, quando você sai do momento de oração, você sai um vencedor. Pastor, mas eu já não era vencedor antes de entrar na oração? Sim. Mas quando a gente ora, sabe o que o Senhor faz? Ele abre os nossos olhos, Rafael. Ele abre. Eliseu estava cercado por carros e cavalos. Quando Geazi saiu na porta, ele já voltou para trás correndo assustado. Meu Senhor, existe lá fora carros e cavalos, nós vamos morrer. Eliseu estava tranquilo. Ele falou: vem cá, Geazi, deixa eu orar por você. Senhor, abra os olhos dele. Abra os olhos de Geazi. Quando Geazi sai, os olhos dele agora estão abertos. E ele vê carros e cavalos de fogo ao redor daquele exército. Porque maior é o exército que está ao nosso favor do que aquele que é contra nós. Eliseu sai, dá uma palavra de comando: Senhor, cega esses soldados. E todos ficaram cegos, porque o Senhor nos deu autoridade. Então coloque as coisas no devido lugar, querido. Você é do grande. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Sabe, eu preciso de terminar. Vamos terminar lendo o Salmo 91. Vamos terminar lendo esse Salmo. Tinha mais coisa aqui, querido, mas nós estamos numa série. A gente vai rompendo a série aqui, amém? O ano vai acabar e a gente não termina a série. Não, mas a gente vai terminar. Vamos ficar de pé? Para a gente ler? Só quem crê, leia bem alto. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Me cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois eu disse: o Senhor é o meu refúgio, eu fiz o Altíssimo a minha morada. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a aspa, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei a salvo, porque ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aplaude o Senhor. Aleluia. Você fez dele a sua morada, você fez dele a sua habitação, então você está guardado. A sua casa está abençoada. Tudo que você tem está abençoado. Tudo que você é abençoado. Aonde você pisar a planta dos seus pés é abençoado. Aonde colocar as suas mãos é abençoado. O favor do Senhor está sobre você. A bondade do Senhor te perseguirá
todos os dias da sua vida. Bondade e misericórdia te perseguirá todos os dias. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Do bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que fazem dele a sua morada.